Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 81ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 16 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 4358 de 18, de autoria dos deputados André Siciliano e Cristino Áureo, que altera a lei 7.495 de 5 de dezembro de 2016. Pendente de parecer das comissões de Constituição, Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Gustavo Tutuca, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, meu parecer é pela constitucionalidade, com emendas, concluindo por substitutivo. A primeira... Forma final, deputado. E pedindo a Vossa Excelência forma final de redação. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. A primeira emenda aditiva, número 1, acresce o anexo 1 à Lei 7947 de 2018, que foi aquela lei que abriu créditos suplementares no FISED, né, que o FISED foi criado função da emenda constitucional, tirando dinheiro dos royalties da participação especial para a segurança pública. E esse anexo que estamos introduzindo como aditiva diz respeito às aplicações que essa casa já aprovou o montante de 288 milhões. A segunda emenda aditiva, número 2, ela visa fazer com que o governo do Estado persiga abater os incentivos fiscais de, no mínimo, 20% do valor, e não os 10% previstos na Lei Complementar Federal. E também não ressalvando os benefícios fiscais confasados, incluindo os confasados. E a emenda modificativa número 3 é para dizer que esses incentivos fiscais que Vossa Excelência está querendo aprovar não podem ferir o disposto no inciso 4º do artigo 1º, e que modifica o inciso 4º do artigo 1º, tem que sujeitar às vedações previstas no artigo 1º da Lei 7657 de 17 e no artigo 1º da Lei 7495 de 2016. É o voto, senhor presidente. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Valdec Carneiro, deputado Osório, deputado André Lazzaroni, deputado Rafael Gustavo, Wanderson Nogueira. Senhor presidente, o projeto vem em boa hora, muita gente está com dificuldade de acessar os incentivos fiscais e olha, eu quero fazer um alerta à Secretaria de Fazenda de Estado, porque tem gente enquadrada, por exemplo, na lei da moda e que não consegue acessar o incentivo. Se o objetivo do incentivo fiscal é gerar emprego e gerar renda, como você impede que novas indústrias possam se instalar no estado do Rio de Janeiro? Então, eu não sei se faz uma correção total, mas ajuda, é um passo importante. Parabenizo Vossa Excelência, autor dessa medida, junto com o deputado Cristino Áureo, e acho que o alerta à Secretaria de Fazenda deve ser emitido, porque a interpretação não cabe em algumas situações quando o assunto é proteger o estado do Rio de Janeiro. É preciso proteger a nossa economia, é preciso proteger os nossos empregos, e a Fazenda faz muitas das vezes um serviço aos estados que fazem guerra fiscal com o Rio de Janeiro. Se há guerra fiscal e enquanto houver guerra fiscal, o Rio tem que ir para essa guerra
para vencer e manter os empregos aqui no Rio de Janeiro. Voto favorável. Pela Comissão de Tributação, Controle e Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, estou votando favorável ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que incluiu 3 emendas aditivas. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz. Senhor presidente, mais importante que eu dar o parecer é cumprimentar a deputada Cidinha Campos. O meu parecer na Comissão de Orçamento é favorável ao parecer da CCJ com 3 emendas. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, parecer como estão, aprovado o substitutivo, vai autógrafo. Anuncio em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, projeto de lei 1314/2015. Presidente, eu me abstenho. Com abstenção, doutor Julianelli. Projeto de lei 1314/2015, autoria do deputado Flávio Serafini, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia 14 de março como Dia Estadual da Luta contra as barragens pelos rios, pela água e pela vida. Pareceres às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça favorável com subemenda às emendas de plenário número 1 e 2. Defesa do meio ambiente favorável com a subemenda da Comissão de Constituição e Justiça. Saneamento ambiental favorável com a subemenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Gustavo Tutuca, Rosenberg Reis, Nivaldo Molim. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça em relação às emendas de plenário. Senhores que aprovam, como estão aprovados. Em relação ao projeto assim emendado. Senhores que aprovam, como estão aprovados. Vai a redação final. Declaração de voto, senhor A presidente. declaração de voto, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, esse projeto foi construído no âmbito da luta contra a barragem ali no Guapiaçu. A gente acompanhou esse processo junto com alguns outros deputados. O deputado Luiz Paulo era presidente da CPI da crise hídrica, vários outros deputados, e isso faz parte de um problema da matriz energética no Brasil, que se acredita que pela matriz hidrelétrica, se lançar menos gases na atmosfera, ela seria uma matriz completamente limpa e sem impactos ambientais, o que não é verdade. A gente sabe que a matriz hidrelétrica, pautada na construção de grandes barragens, muitas vezes tem impactos socioambientais imensos, o que leva à resistência de vários povos, dos indígenas, como a gente viu em Belo Monte, como a gente viu em outras grandes hidrelétricas nacionais, em geral, a agricultores familiares e outros atores, como a gente viu, por exemplo, aqui na resistência no Guapiaçu. Então, esse dia de luta contra as barragens é que a gente pense a nossa matriz energética, levando em consideração os impactos socioambientais e entendendo que a inundação de grandes áreas também não deve ser uma primeira opção, deve ser uma última opção, depois de esgotadas todas as outras. O que, por exemplo, no caso do Guapiaçu não se deu. Se queria construir uma barragem antes de se esgotar os processos de recuperação dos rios, da bacia hidrográfica. O deputado Julianelli está aqui também, acompanhou toda essa discussão. Então é importante a aprovação dessa lei para que entre no calendário, para que a gente rediscuta a nossa matriz energética e uma certa ilusão com a matriz hidrelétrica. Obrigado. Anuncio em segunda discussão a redação do vencido assim emendada. Projeto de lei 4012-A de 2018, de autoria do deputado Iranildo Campo, que dispõe sobre o uso preferencial de agregados reciclados em obras e serviços de engenharia executados pelo Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação a emenda de redação. Senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Senhores que aprovam nesse como estão, aprovado, vai a autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 3664 de 2017, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei 5.645 de 2010, inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Valorização do Voluntariado, a ser comemorado anualmente no dia 5 de dezembro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei 3938 de 2018, de autoria do deputado Iranildo Campos, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação dos postes, pilares e colunas que possuam instalações elétricas de dispositivo de proteção à corrente diferencial residual que impeça que choques elétricos sejam fatais. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo.
Anuncio projeto de lei 4060 de 2018, de autoria da deputada Tia Ju, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro as quadrilhas juninas ou de roça. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, nessa discussão aprovada, vai autógrafo. Projeto de lei 4249 de 2018, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, para fins de preservação, o pavilhão 11 do CEASA Rio de Janeiro, mais conhecido como pavilhão da Pedra dos Agricultores. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, nessa discussão aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 268/2015, de autoria do deputado Márcio Pacheco e Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade na rede pública de saúde e de educação do Estado do Rio, a realização de exames, avaliação, identificação e rastreamento para diagnóstico precoce do autismo e das outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição Justiça pela constitucionalidade, com emenda. Saúde favorável com a emenda da CCJ, da pessoa com deficiência com a emenda da CCJ, de educação favorável, de assuntos da criança, do adolescente, do idoso favorável, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Zaqueu Teixeira, Daniele Guerreiro, Ana Paula Richuan, Valdec Carneiro, Tio Carlos e Luiz Paulo. Em votação, a emenda parecida da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, nesse como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, nesse como estão aprovados, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Declaração final. Declaração de voto, deputado Márcio. Senhor presidente, eu quero agradecer aos nobres colegas. Esse é um projeto importante que determina que no Estado haja uma política pública específica para o diagnóstico na rede de saúde para a pessoa, a criança com autismo. Um dos grandes desafios hoje de uma família que trata desse tema, que recebe a notícia de que seu filho pode ser criança com autismo, é justamente a ausência do diagnóstico e a descoberta deste diagnóstico tardio. Reconhecer isso logo no início da infância é fundamental para que a política pública possa alcançar essa criança e minorar todas as questões que hoje assolam a realidade da criança e do jovem e do adulto com autismo. Como não existem políticas públicas efetivas, o diagnóstico é, sem dúvida nenhuma, um grande conforto para os pais e dando a possibilidade de garantir pelo menos uma vida com mais qualidade para toda criança, todo jovem que seja autista no Rio de Janeiro. Obrigado a todos. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Rafael Pisciani. Senhor presidente, registrar aqui no plenário, nos anais dessa casa, a presença, hoje eu estou tendo a oportunidade de conceder uma moção de aplauso ao senhor Djalma, nobre morador da comunidade do Morro do Banco, desde 1962, senhor presidente, um exemplo de liderança, de cidadão que zela pela localidade onde mora, estimulando os demais moradores a terem um compromisso com essa localidade, terem um compromisso de bom convívio e de boas práticas de cidadania. Quero saudar o Rafinha, o Maria Preta, mandar um grande abraço ao meu amigo Pretinho e dizer, senhor presidente, que para mim é uma honra, chegando à conclusão do meu mandato, poder nessa casa registrar o reconhecimento a cidadãos comuns que realmente fazem a diferença, senhor Djalma, como o senhor no dia a dia da população carioca e fluminense. Muito obrigado, senhor presidente. Seja bem-vindo, senhor Djalma. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei 1127 de 2015, de autoria do deputado Felipe Soares, que dispõe sobre a cidadania móvel no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade, de defesa dos direitos humanos, cidadania favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Chiquinho da Mangueira, enfermeira Rejane e Luiz Martins. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei 1295 de 2015, de autoria do deputado Márcio Canella e Vaguinho, que dispõe sobre a obrigatoriedade no Estado de emissão de atestados médicos digitais, chamados de e-atestados, em toda a rede hospitalar pública e privada, bem como pelos médicos em geral e da outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas, concluído por substitutivo, de saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, com substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Chiquinho da Mangueira, Milton Rangel e Rafael Pisciani. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão,
projeto recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei 4277 de 2018, de autoria do deputado Coronel Jairo, que dispõe sobre a criação de carteira de identidade funcional para brigadistas voluntários de incêndio, BVI, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade, Defesa Civil. Favorável, relator, deputado André Lazzaroni e Flávio Bolsonaro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Em votação, em discussão única, projeto de resolução 798 de 2018, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que outorga a medalha Tiradentes ao Centro de Operações Rio, COR, pela excelência nos serviços prestados ao povo do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Dica. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 799 de 2018, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que concede medalha Tiradentes, o respectivo diploma, excelentíssimo senhor pastor Francisco Libório, parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Dica. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à promulgação. Indicação legislativa 255 de 2018, de autoria do deputado Benedito Alves, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a inclusão de aposentadoria especial para os funcionários da área de saúde que exercem o cargo de agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde, conforme o previsto na Lei 13.342, de 3 de outubro de 2016, em todo o Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa, favorável, relator deputado Marcos Abraão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à publicação. Anuncio indicação legislativa 256 de 2018, de autoria do deputado Zito, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, envio de mensagem dispondo sobre a criação do primeiro e segundo juizados especiais fazendários do município de Duque de Caxias e da outras providências. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa, favorável, relator deputado Marcos Abraão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à publicação. Indicação legislativa 266 de 18, de autoria da deputada Marta Rocha, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Luiz Fernando de Souza Pezão o envio de mensagem dispondo sobre a criação de 8 cargos de oficial biólogo no quadro de saúde do quadro permanente de pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa, favorável, relator deputado Marcos Abraão. Em votação, os senhores que aprovam essa Constituição, aprovado, vai à publicação. Indicação legislativa 273 de 2018, de autoria do deputado Zeidan Lula, que indica ao excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca, a implantação de uma subseção no Tribunal Regional Eleitoral em Tamoios, no município de Cabo Frio. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa, favorável, relator deputado Marcos Abraão. Em votação, os senhores que aprovam essa comissão, aprovado, vai à publicação. Requerimento 473 de 2018, de autoria da Comissão Especial instituída pelo Requerimento 259 de 2017, que solicita a prorrogação do prazo do funcionamento da Comissão para tratar de promoção do desenvolvimento e do aprimoramento das políticas de defesa e proteção de direitos dos animais. Prazo final, 20/9 de 2018. Em votação, os senhores que aprovam essa comissão, aprovado. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão. Projeto de Lei 249 de 2015, de autoria do deputado Marcos Vinícius, que institui a Semana Estadual de Prevenção ao Suicídio e da outras providências. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas de saúde favorável, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ. Novos pareceres às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça favorável e de saúde favorável. Relatores deputados Edson Albertassi, doutor Deodalto Milton Rangel, Edson Albertassi e doutor Julianelli. Pendente de pareceres das Comissões de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, pela Comissão de Orçamento, no mérito, eu acompanho o voto da Comissão de Constituição e Justiça, que foi constitucionalidade com emendas. Então, não, nós estamos votando as emendas de plenário. Então, foi favorável às emendas de plenário. Então, desculpe. Então, acompanho o voto da CCJ, que foi favorável às emendas de plenário. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da CCJ com emendas. Senhores que aprovam essa comissão, aprovado. Em votação, o
O parecer da CCJ às emendas de plenário. Senhores que aprovam, eles como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, eles como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de Lei 3977/2018, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que declara as velhas guardas das escolas de samba como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Pendente de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e de Cultura. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo, da Nova Guarda. Senhor presidente, deputado Valdec Carneiro, que é um erudito, está propondo aqui um pleonasmo, que é declarar patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro as velhas guardas das escolas de samba. Mesmo sendo um pleonasmo, meu parecer só pode ser pela constitucionalidade. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerra da discussão. Em votação, senhores que aprovam, eles estão aprovados em primeira, retorna em segunda discussão. Rápida declaração de voto, parabenizar o autor, principalmente porque ele coloca as velhas guardas das escolas de samba do Estado, e não apenas da cidade do Rio de Janeiro, valorizando as agremiações do interior. E aí há que se destacar o segundo melhor desfile de escolas de samba do Estado, que é em Nova Friburgo. Parabéns à Village no Samba, Unidos da Saudade, a Escola de Samba Alunos do Samba, Imperatriz de Olaria, agremiações que fazem carnavais brilhantes. Declaração, senhor presidente. Para a declaração, deputada da enfermeira Regiane. Queria também parabenizar o deputado Valdec Carneiro, né, por essa importante iniciativa e homenagem à velha guarda das escolas de samba. Então, realmente é patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro e merece todo o nosso apoio. O PCdoB votou sim, né, por esse projeto. E, senhor presidente, eu pedi pela ordem também, é a respeito do projeto de lei 2608 de 2013, que está na pauta de amanhã, e que não passou na Comissão de Mulheres. Então, nós solicitamos ao deputado Jânio Mendes, que é o autor do projeto, que retirasse o projeto de pauta, né? Ele aceitou, e solicitar que esse projeto seja melhor debatido com as mulheres do Rio de Janeiro. Obrigado. Projeto 2608/2013 está retirado de pauta, será republicado da pauta do dia de amanhã. Anuncio o projeto de lei 4023/2018, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que declara os doceiros do Centro Histórico de Paraty como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de parecer das Comissões de Constituição, Justiça, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Luiz Paulo. As doceiras de Paraty. Senhor presidente, desta vez eu não posso dizer que é pleonasmo, mas vou votar pela constitucionalidade a declaração que os doceiros do Centro Histórico de Paraty passem a ser patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. É o voto. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Anderson Nogueira. Favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação, os senhores que aprovam, como estão aprovados em primeira, retorno em segunda. Anuncio o projeto de lei 4377 de 18, de autoria do deputado André Siciliano, que obriga o Estado do Rio de Janeiro a entregar aos policiais... Faltou a Comissão de Cultura, presidente. Dos perdão. A presidência chama os trabalhos à ordem. E para emitir parecer pela Comissão de Cultura, que na verdade aqui não está, mas a presidência defere o pedido de Vossa Excelência e chama os trabalhos à ordem e pede o parecer a Vossa Excelência pela Comissão de Cultura. Parecer favorável.
Com os pareceres emitidos em discussão, em votação, senhores que aprovam, como estão aprovado em primeira, retorne em segunda. Anuncio o projeto de lei 4377 de 18, de autoria do deputado André Siciliano, que obriga o Estado do Rio de Janeiro a entregar aos policiais militares o equipamento na forma que especifica. Pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Eu, antes de colher o parecer, ver se a gente pode acatar os pareceres, para ver se a gente pode... Pode ser isso? Ok. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, questão de ordem. Senhor presidente, existe um projeto de lei 1776-A de 2016 do deputado Flávio Bolsonaro, que autoriza o Poder Executivo a antecipar os procedimentos necessários à entrega, antes da data da formatura ou posse, das carteiras de identidades funcionais, com menção ao porte de arma, bem como a entrega, na mesma ocasião e mediante cautela, das pistolas no calibre .40 a policiais civis, policiais militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e administração penitenciária. No projeto de lei de autoria de Vossa Excelência, no inciso 1º do parágrafo único do artigo 1º, Vossa Excelência diz: o Estado do Rio de Janeiro fica obrigado, no ato da posse, a entregar aos policiais civis e militares, não está incluído os agentes penitenciários, os equipamentos necessários à segurança do agente. Entende-se por equipamento de segurança, dentre outros, a arma de fogo. O deputado Bolsonaro fala no porte de arma e na arma de fogo, mediante cautela, pistolas no calibre .40. O projeto dele é autorizativo. O projeto de Vossa Excelência é determinativo. Tem um ponto em comum. Eu vi o Flávio agora há pouco, ele está no plenário? Não? Pois é, eu procurei, mas tem impressão que não está mais. Porque uma questão é autorizativa, outra é determinativa. Então, acho que aí está superado. Mas eu quero oferecer a ele a coautoria. E as emendas que estão no projeto, foram apresentadas, só ajuda a avançar o projeto. Vossa Excelência pode acatar no parecer da CCJ. Deputado Luiz, a presidência não vai acatar a questão de ordem porque um é autorizativo e o outro é determinativo. Mas sem prejuízo dessa questão, estamos na primeira discussão, a gente faz coautoria, não há problema nenhum. E a presidência, Vossa Excelência, certificou das emendas? Sim. Deputada enfermeira Regiane. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado. Pode ser? Então, senhor presidente, só para deixar registrado aqui na casa e Vossa Excelência também tomar conhecimento e, de repente, ajudar, é porque eu visitei essa manhã, de manhã cedo, às 7 horas da manhã, a empresa Emissão, que é uma terceirizada da SEDAI, sediada lá em Jacarepaguá, na Taquara. Mais de 1.000 profissionais são terceirizados dessa empresa e trabalham ali. No entanto, eu queria deixar registrado aqui na casa que a empresa tem várias irregularidades, tá? Inclusive na questão do próprio saneamento dos trabalhadores. O banheiro é uma coisa horrorosa, senhor presidente. Inclusive, já caíram trabalhadores dentro do banheiro, se machucando gravemente
E, enfim, tem havido também desvio de função. Os motoristas são substituídos por auxiliares, colocando em risco os trabalhadores e a população, porque são vários caminhões que são dirigidos aí por pessoas não habilitadas. E essas e outras irregularidades, como atraso e parcelamento do salário, descumprindo inclusive acordo coletivo, e que podem gerar o rompimento do contrato da empresa com a SEDAI. Por isso que eu estou pedindo essa questão de ordem. Porque se o governo quiser, ele pode romper o contrato por conta dessas irregularidades que constam no contrato de trabalho e que podem ser rompidos. Então, nós vamos oficiar, viu, senhor presidente, o presidente da SEDAI, nós estamos informando aqui a Vossa Excelência que estamos oficiando, né, para que a coisa saia só do discurso, né, e que eu queria pedir, então, a Vossa Excelência para destravar essa reunião, essa possibilidade de sentar com a empresa, trabalhadores, sindicatos, para poder realmente garantir os direitos dos trabalhadores terceirizados dessa empresa. Senhor presidente, se a empresa sair, eu queria o acordo, assim, não sei, né? Eu queria saber de Vossa Excelência se Vossa Excelência poderia trabalhar no sentido de qualquer outra empresa que entre, garantir o emprego das pessoas. Isso já aconteceu aqui dentro dessa casa. Vossa Excelência mesmo se sentiu naquele momento sensibilizado pela questão dos trabalhadores e atuou na empresa de limpeza aqui da LERJ. Não sei se o senhor... Vossa Excelência, vem aqui, por favor, que a gente vai combinar isso. Tá, obrigado. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, visando resolver qualquer contradição em segunda discussão, proponho que Vossa Excelência, viu, deputado Marquinhos, proponho que Vossa Excelência, voltando a dizer, para resolver em segunda discussão, coloque como coautor o deputado Flávio Bolsonaro. Eu já falei isso aqui de público, mas tem que saber se ele vai querer andar... Sim, para resolver... ombreado comigo, né? Da minha parte, não tem problema nenhum. Resolver em segunda discussão. Vai que ele não queira... Vai que ele não queira andar mal acompanhado. Sim. Há um ponto em comum, que é a arma de fogo. O seu é determinativo e o dele é autorizativo. Ok. Ele precede o seu. Então, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. Emenda número 1. Adicione, onde couber, o seguinte artigo. Os policiais civis e militares poderão optar pela utilização da arma de fogo entregue pelo Estado ou optar pela utilização em serviço de uma arma de fogo particular comprada por ele. Emenda modificativa número 2. Essa primeira foi uma sugestão do deputado Julianelli. Sugestão do deputado Freixo. Obriga o Poder Executivo a entregar aos policiais civis e militares os equipamentos que especifica. É uma emenda modificativa a emendar. Emenda modificativa número 3, também de Marcelo Freixo. Fica o Poder Executivo obrigado, no ato da posse, a entregar aos policiais civis e militares os equipamentos necessários à segurança do respectivo agente. Colete à prova de balas, farda e o uniforme completo. Senhor presidente, esta emenda está retirando a arma. Se está retirando a arma, já nem colide mais com a do deputado Flávio Bolsonaro. Cadê o deputado Marcelo? Vamos. Deputado Marcelo, por favor. É justamente
o fundamental do projeto, porque E se retirar a arma, mata a emenda do deputado Julianelli. Tem que haver... Deputado Marcelo. A emenda número... Então, a 3 está sob júdice. A 4, o porte de arma de fogo será concedido na forma da Lei Federal 10.826, de 2003, e do Decreto 5123, de 2004. Também do deputado Marcelo Freixo. Está pendente aí a 3, porque se a 3 não estiver valendo, não vale a 2 e não vale a 4. Deputado Luiz, eu agradeço a Vossa Excelência. Vamos colher os pareceres e aí a gente tira de pauta, porque emenda de plenário volta às comissões. Eu tentei falar, não consegui com o deputado Marcelo. Senhor presidente, ele fazer outra sugestão. Como é em primeira discussão, a gente pode catar as emendas, ter a redação e se reemenda na segunda. Como o senhor quiser. Mas tem duas emendas e uma contradiz a outra. Vamos tentar mais uma vez, sem prejuízo de tirar de pauta. O Freixo está aí, porque não deu tempo dele ir embora. Olha o assessor dele lá atrás. Ó. Assessor. Bom assessor, mas... Caça ele. Olha o pichezinho. Informação que ele está chegando. Porque, justamente, deputado, esse projeto, doutor Juliano, ele veio de uma inspiração, de uma visita que eu fiz ao Estado do Espírito Santo, onde lá os policiais recebem a arma, recebem o colete à prova de bala e no momento da formação. Justamente porque o policial hoje recebe um colete diariamente suado, de uso comum. E em relação às armas, é uma demanda antiga, né? A arma é do Estado, mas vai ficar acautelada com o policial. Ele está... Deputado Luiz, a informação que está vindo, vamos colher os pareceres das outras comissões. Vossa Excelência dá pela constitucionalidade, vamos tentar resolver as emendas, senão... Eu, por enquanto, colhi a 1, a 2 e a 4, e ainda não colhi a 3. Porque o acordo foi de Vossa Excelência, se depender de mim, eu rejeito, mas o acordo é seu. Eu agradeço muito. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputada Marta Rocha, deputado Bruno Dauari, deputado Flávio Bolsonaro, deputado Zaqueu Teixeira, deputado Paulo Ramos. É o último da pauta, entregar ao policial arma, colete e faca. Senhor presidente, o parecer é favorável, registrando que realmente é até medida de economia. Tivemos aqui, por exemplo, uma CPI tratando do controle das armas nas instituições policiais. O trabalho é muito grande, o policial deve, ao ser investido na função, receber todo o equipamento necessário ao exercício da profissão e, ao mesmo tempo, ser responsável por esse equipamento. Portanto, o parecer é favorável.
Deputado Marcelo. Deputado Marcelo Freixo, por favor. Deputado, trata-se das emendas. Deputado Marcelo, é a primeira discussão. Ok, volta, e é importante fazer esse debate antes da segunda votação. Então, senhor presidente, já que foi retirada a emenda 3, está acolhida a emenda 1, 2 e 4 e mantidos os pareceres da CCJ e das duas comissões seguintes. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Acompanho o parecer da CCJ favorável a 3 emendas, 1, 2 e 4. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nesse como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, há sobre a mesa pedido de inclusão. Requer a inclusão do projeto de lei 4228/2018. Deputado Luiz Paulo, os senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Eu quero aqui, deputado Gilberto Palmares. Deputado Gilberto, quero deixar de público aqui, deputado Luiz, em relação àquele acordo do Banerj. Chegaram os números, e os números são consideráveis, em torno de 400 milhões de reais ano. Então vamos fazer outro debate, a gente tinha feito um compromisso de voltar 15 dias, vou pedir ao presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Arrecadação Estadual para que a gente possa fazer um debate, uma audiência pública para aprofundar esses números, checar os números para que a gente possa chegar a um bom termo. Nada havendo a tratar na ordem do dia, passa o expediente final. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado André Siciliano, deputado Jânio Mendes, deputado Valdec, deputado Paulo Ramos, deputado Eliomar Coelho, deputado Marcelo Freixo. Entramos, senhor presidente, na semana final, para que as eleições democraticamente ocorram no dia 7 de outubro. Teremos pela frente mais 2 ordens do dia, quarta e quinta-feira. Mesmo assim, nas antevésperas das eleições, o Parlamento Fluminense registra 40 presenças no quadro. E conseguimos, no dia de hoje, vencer mais uma pauta
mesmo com um projeto complexo na pauta, que foi o primeiro de autoria de Vossa Excelência, com o deputado Cristino Áureo. E estou me referindo a isso porque sempre fui um defensor, deputado Eliomar Coelho, desde que Vossa Excelência exercia o mandato na Câmara de Vereadores, que era possível fazer campanha eleitoral onde o parlamentar poderia se desdobrar, presente nas sessões de plenário, nos trabalhos de comissão e fazer campanha. E muitos aqui estão demonstrando que estão cumprindo rigorosamente com as suas obrigações, porque não está escrito em lugar nenhum que para fazer campanha eleitoral o parlamentar deve se ausentar do parlamento, de cumprir o seu mandato e suas obrigações com a sociedade. Esta Casa Legislativa, possivelmente, por uma série de questões, de muitos, que estão se habilitando a cargos majoritários, de outros que estão se habilitando à Câmara Federal e de tantos outros que não serão mais candidatos, essa casa deve ter uma renovação de em torno de 50%. E vai precisar do vigor daqueles que chegam, espero que cheguem com a mais reta intenção, e o equilíbrio e a experiência daqueles que porventura se reelejam e também desejando que todos esses que se reelejam também tenham reta intenção em relação às funções de um parlamentar, de fiscalizar o poder executivo através das despesas e receitas, de legislar com competência, de mediar os conflitos entre a sociedade e os poderes constituídos, com a ótica dos menos favorecidos, e usar esse púlpito que eu estou agora a usar para exatamente emitir juízo de valor sobre tudo aquilo que acontece, principalmente, mas não só, na sociedade fluminense, brasileira e, quiçá, mundial. Se os novos parlamentares, e até mesmo uns que vão continuar, tiverem essa visão, o parlamento irá melhorar a sua performance. E digo isso com esperança, que isso possa, de fato, vir a ocorrer. Porque o ano de 2019 será um ano muito difícil, porque chegou na casa, em 30 de setembro, deputado Eliomar Coelho, o orçamento para 2019. Pela LDO, era previsto que o déficit orçamentário fosse de 5 bilhões de reais. Mas o que chegou na casa foi diferente.
79 bilhões de despesa e 71 bilhões de receita. Logo, um déficit de 8 bilhões de reais. É um déficit orçamentário parrudo. Tenho que associar a isso que estimo que os restos a pagar de 2018, ainda faltando 3 meses para acabar o exercício, chega a casa dos 13 bilhões de reais. E como superar isso? Como avançar nessa questão? Se a única receita que vai crescer consideravelmente é o royalty e a participação especial, que esse ano, fruto do barril de petróleo, está a 80 dólares, o dólar a R$4 e a produção de óleo do pré-sal ter aumentado, iremos arrecadar de royalty PE algo com 12 bilhões de reais. E é estimável que no ano que vem, em 2019, se arrecade 14 bilhões de reais. E quem vai ficar feliz com isso é o deputado Jânio Mendes, porque aumentará a arrecadação também da sua querida Cabo Frio. Então, o próximo governador vai ter que fazer um governo ético, competente, eficiente, eficaz e ter capacidade de gestão e representatividade para defender, junto à União, os reais interesses da população fluminense. E não se avassalar, como aconteceu nesse último governo. Estou fazendo esse alerta porque também prevejo que um próximo governo não faça mais acordos espúrios de governabilidade, como vem sucessivamente acontecendo, com indicações políticas de secretários profundamente incompetentes para os exercícios das missões que lhes são reservadas. A nossa crise é de receita e despesa, mas fundamentalmente de receita. Por isso, temos, sem dúvida nenhuma, que diminuir o montante de incentivos fiscais concedidos, na ordem de 10 bilhões de reais, ter uma luta intensa contra a sonegação, que atinge a 11 bilhões de reais anuais, e ter uma moderação para fazer paulatinamente a diminuição da carga tributária, para que a roda do consumo aumente, gere emprego e gere renda. Então, senhor presidente, esses são os nossos desejos, daquilo que eu gostaria que acontecesse nesse 7 de outubro, que está tão próximo. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, a nobre deputada Tia Ju. Deputado João Peixoto. Deputado Valdec Carneiro. Perdão, antes do Valdec, deputado Paulo Ramos. Deputado Paulo, eu tenho que atender um grupo de pessoas que estão na presidência. Vossa Excelência se incomodaria que no segundo momento Vossa Excelência viesse para cá, porque o próximo é o Valdec, trocar. Tá ok. Por favor, Valdec.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, embora, senhor presidente, tenha eu o hábito de fazer sempre os meus pronunciamentos, conduzindo o meu raciocínio, sem me recorrer a textos escritos, preferi, desta vez, fazer a leitura, porque tive eu a oportunidade de comparecer a uma reunião, a um festival de pipas, pipeiros, no último domingo. E, diante daquilo que vi, resolvi elaborar um texto para ler da tribuna. E o título é Salve a Pipa. A pipa, artística ou de combate, esportiva, é uma grande paixão nacional. Pipa é arte, é cultura, é esporte e é lazer. Aliás, senhor presidente, esta casa, e já se transformou em lei, aprovou iniciativa de minha autoria, conferindo à pipa o título de patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A pipa, por todos os sentimentos que desperta, é algo transcendental. O que pude comprovar no último domingo, 30/9, quando compareci a mais um encontro de pipeiros em Campo Grande, no local conhecido como Serra Alta. A organização, o grande número de participantes, a segurança, a tranquilidade e a alegria emergem naturalmente, como decorrência do compromisso espontâneo com a tradição, a cultura e a verdadeira e incontestável civilização. É o ser humano em toda a sua essência, consagrando a inevitável igualdade, através da soltura da pipa. Um encontro, talvez inigualável, que deslumbra e emociona, não abre espaço para qualquer tipo de discriminação, de intolerância ou de ódio. O ambiente de confraternização representa o verdadeiro encontro da alegria com a felicidade. Olhar para o céu durante o espetáculo é identificar na pipa a pureza, a inocência e a peraltice das crianças. Olhar para as árvores no entorno do festival é lembrar das festas de Natal. É ver nas pipas voadas combatentes que, feridos, se equiparam aos pássaros, que precisam da melhor acolhida, transformando-se em imaginárias bolas coloridas, incapazes de ofender a natureza. Virar as costas para tão grandioso espetáculo significa não conhecer a alma do povo brasileiro, pois mesmo diante de tantos desafios e dificuldades, é capaz de ser vitorioso. O festival, sem qualquer apoio do poder público, senhor presidente, famílias, crianças, sem um banheiro químico, nada, nenhuma infraestrutura. O festival, sem qualquer apoio do poder público, representa uma forma de solidão coletiva, o sentimento de abandono que alcança a maioria esmagadora da nossa população. Mas a solidão coletiva que o festival expressa é revolucionária, é rebelde e é transformadora. Revela a certeza de que a esperança está presente, é invencível
e realizadora. É possível afirmar, senhor presidente, ser a Pipa um dos maiores exemplos a consagrar artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os homens e mulheres nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e que todos têm direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal e à conquista da felicidade. Basta ver para acreditar. Se o exemplo do Festival de Pipas, deslumbrante e emocionante, a que assisti, impregnar outras atividades ainda desumanas, certamente, senhor presidente, poderemos caminhar para a construção de uma sociedade justa, livre, fraterna e solidária. Quero mandar um abraço à direção toda da Associação de Pipeiros, na pessoa do seu presidente Carlos Magno e na pessoa do seu vice-presidente Vicente. Mandar um abraço a todos aqueles que lá estavam, vivendo intensamente aquele momento, um grandioso momento. Salve a Pipa, senhor presidente, salve o povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, ilustre deputado Paulo Ramos. Convido Vossa Excelência a assumir a presidência dos trabalhos no expediente final, tendo em vista que eu sou o próximo orador inscrito e vou usar a tribuna. Deputado Valdec Carneiro, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, querido deputado Paulo Ramos, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores aqui da casa. Deputado Paulo Ramos, eu fiz questão de usar a tribuna, como sempre faço, na sessão de hoje, desta feita por duas razões. Em primeiro lugar, quero aqui fazer menção ao desassossego e à apreensão que ainda rondam a nossa escola estadual que forma técnicos agrícolas, Antônio Sarlo, em Campos dos Goitacazes. Vossa Excelência, que é uma espécie de membro emérito da Comissão de Educação da Casa, acompanhou em inúmeras oportunidades, nesta legislatura, debates importantes sobre o destino desta que é uma das mais tradicionais e importantes escolas de formação de técnicos agrícolas no Rio de Janeiro e no Sudeste brasileiro. Situada num vasto território, detentora de alguns marcos, por exemplo, Antônio Sarlo conseguiu criar, inaugurar a maior câmara fria entre todas as escolas técnico-agrícolas da América Latina. Tem uma larga tradição de formação de quadros para o meio rural, o que é fundamental, inclusive, Vossa Excelência sabe, para garantir a chamada sucessão rural. Se não houver quadros, se não houver técnicos, se não houver novas gerações que sigam no trabalho de gestão das fazendas, dos sítios, enfim, das áreas de produção agrícola, dificilmente será possível conter o já intenso êxodo em várias áreas rurais do Rio de Janeiro e do Brasil. Entretanto, a escola Antônio Sarlo enfrenta há muito tempo um abandono sistemático, contumaz, por parte da FAETEC, sem receber praticamente nenhum recurso para a sua manutenção, portanto, vivendo aos trancos e barrancos e, às vezes,
com a colaboração e com o aporte pessoal de recursos para custeio mínimo dos próprios profissionais da escola. Quero aqui saudar o seu diretor, professor Marcelo, em nome de quem saúdo toda a equipe de professores e servidores técnico-administrativos do Antônio Sarlo, também o seu corpo discente, até que se imaginou uma solução para a situação do Antônio Sarlo, que seria a sua incorporação, deputado Paulo Ramos, à Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a UENF, passaria a integrar o Centro de Ciências Agrícolas, o CTA da UENF, e depois de uma longa temporada de debates, afinal de contas, com a anuência, com a concordância do governo estadual e com a aprovação pelo Conselho Universitário da UENF, afinal de contas, foi tomada a decisão institucional, formal, de transferência do Antônio Sarlo da UENF da FATEC para a UENF. Entretanto, já estamos caminhando para o final do ano letivo de 2018. As redes públicas e as escolas particulares já começam a planejar o ano letivo de 2019. Já consta no sítio eletrônico da FATEC, já constam as primeiras informações sobre o processo de matrícula para o ano letivo de 2019, e lá não consta a Antônio Sarlo, mas também não se completou o processo de sua transferência para a UENF. Então, esse processo está pelo meio do caminho. Quando indagada pela direção da escola, deputado Paulo Ramos, a FATEC responde com o genérico "está tudo certo". Há informações recebidas pela UENF de que o processo estaria no gabinete do secretário de Ciência e Tecnologia, que também é no Rio de Janeiro, de maneira esquizofrênica, o secretário de Assistência Social. Uma mixórdia, aliás, essa secretaria, uma mixórdia. O fato é que o ano vai terminando, os candidatos ao Antônio Sarlo para o primeiro ano do ensino médio não sabem o que fazer, não podem se matricular via FATEC, não podem fazer matrícula via UENF, porque o processo formal, institucional, regular de sua incorporação ao quadro, né, ao corpo desta universidade, ainda não foi concluído. Então quero chamar a atenção para que a gente possa ter, na próxima semana, no pior cenário, até o final de outubro de 2018, a definição conclusiva do processo já aprovado pelas instâncias cabíveis de transferência do Antônio Sarlo para a UENF, de modo que a UENF, agora sim, possa ela, como a futura mantenedora do Antônio Sarlo, possa lançar o processo seletivo para as matrículas referentes ao ano letivo de 2019. É impressionante como o Estado, o deputado Paulo Ramos, abandona patrimônios que qualquer sociedade minimamente respeitosa para com a educação e para com seu próprio futuro trataria como patrimônios inalienáveis. É o caso desta sexagenária escola técnico-agrícola, que tem um papel fundamental para Campos, para o Norte Fluminense, também para o Noroeste. É muito importante lembrar, insisto, do papel dos colégios das escolas agrícolas para a formação de novos quadros, de futuras gerações, de gestores, de técnicos, de especialistas nas mais diferentes áreas técnicas no campo das ciências agrícolas. Entretanto, o Rio de Janeiro vai desperdiçando uma a uma essas escolas e condenando-as a uma espécie de indigência institucional absolutamente inaceitável, que nós vamos aqui continuar denunciando. Portanto, exigimos que o governo do Estado complete o processo de transferência. Vejam, não se trata de transferir o Antônio Sarlo da FATEC para uma universidade federal, deputado Paulo Ramos. A FATEC e a UENF estão administrativamente vinculadas à mesma secretaria. É inconcebível que haja tantas dificuldades burocráticas. Não é só dificuldade burocrática, é leniência, é falta de zelo, é desinteresse.
Portanto, quero aqui insistir para que esse processo seja concluído e, afinal de contas, se possa planejar e preparar, inclusive com pré-matrícula e matrícula para o ano 2019 dos futuros alunos do colégio da Escola Técnico Agrícola Antônio Sarlo. Segundo tema, deputado Paulo Ramos, e não serei tão longo, eu quero aqui lembrar, Vossa Excelência interveio também sobre esse tema tempos atrás, mas eu aqui fiz há um ano uma questão de ordem, ali ao microfone de aparte, para denunciar o processo persecutório, mais um, no quadro atual de pulverização completa do Estado Democrático de Direito no Brasil, no contexto do golpe de Estado em curso e da ruptura democrática que se instalou desgraçadamente entre nós nos 30 anos da Constituição. Do próximo dia 5 de outubro, nós deveríamos celebrar os 30 anos da Constituição, outrora chamada Constituição Cidadã, Constituição que contou com a sua assinatura como deputado constituinte. Pois nada temos a celebrar face a essa ruptura democrática e, pior, temos assistido por parte do Estado brasileiro, controlado por uma quadrilha, todo o desmonte daquilo que a gente pudesse considerar como fundamentos, pilares ou eixos do Estado de Direito. Por isso, há um ano, denunciei aqui mais um processo persecutório por parte de setores da Polícia Federal, de setores do Poder Judiciário, que culminaram há exato um ano, com o suicídio, entre aspas, que se trata, na verdade, de um assassinato indireto cometido por essas forças do Estado, que vitimou fatalmente o reitor Luiz Carlos Cancellier, da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje faz um ano que ele deu cabo de sua própria vida, sob violento constrangimento moral, violento assédio moral, proibido de entrar na própria universidade que dirigia por vontade da comunidade acadêmica da UFSC, já tinha sido levado a uma penitenciária, submetido aos exames de corpo de delito, antes de ingressar no sistema prisional, mediante uma mera acusação, deputado Paulo Ramos, sobre práticas consideradas irregulares na gestão da Universidade Federal de Santa Catarina, não na sua gestão, em gestão anterior à sua chegada à reitoria. Esta perseguição levou o reitor a dar cabo de sua própria vida, e eu quero aqui, nesse momento, um ano depois dessa tragédia, de mais esta ilustração do desmonte do Estado de Direito no Brasil, transmitir aqui toda a minha solidariedade renovada, não apenas à comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa Catarina, mas como ao conjunto da comunidade acadêmica brasileira, que vive sob uma ofensiva duríssima. Veja o que acontece com a própria ex-reitora da Unirio, professora Malvina Tuchman, assunto que já abordei aqui, diretamente perseguida pelo Ministério da Educação atualmente, para não falar fora do ambiente acadêmico, da prisão absurda, sem nenhuma prova material, do presidente Lula, e da execução bárbara, até hoje jamais esclarecida, da vereadora Marielle Franco e seu assessor, seu motorista Anderson. Portanto, seja a execução da Marielle, seja a prisão de Lula, seja o suicídio / assassinato do reitor Cancellier, seja a perseguição que ora se pratica contra a reitora Malvina Tuchman, são alguns dos elementos que revelam o quadro de gravíssimo retrocesso na ordem democrática, no ambiente democrático, que precisa ser revertido naturalmente. Quero crer, aposto nisso, que a correlação de forças e o resultado oriundos da eleição 2018 poderão começar o processo de reconstrução do Estado de Direito no Brasil, assim como também de reconstrução de políticas que promovam o enfrentamento às desigualdades, que promovam a cidadania, a inclusão dos mais pobres e o alargamento dos direitos. Por isso, quero aqui lembrar, exatamente um ano depois, a memória e a injustiça cometida
contra o reitor Luiz Carlos Cancellier, um dos símbolos do Estado atual de exceção, do Estado penal de exceção que se instalou no Brasil desde o golpe de Estado de 2016. Não queria deixar que passasse sob silêncio, deputado Paulo Ramos, essa triste efeméride e mais uma vez renovar o meu compromisso, a minha luta em favor do processo de restauração da democracia e a minha solidariedade como professor universitário da Universidade Federal Fluminense e também como deputado, toda a minha solidariedade e meu alinhamento em favor, em defesa, ao lado da comunidade acadêmica brasileira, cientistas, instituições, universidades, agências de fomento, enfim, bolsistas, estudantes de pós-graduação, enfim, que sofrem hoje uma violenta ofensiva do Estado golpista que tenta desmontar o Parque Científico Nacional, um dos pilares da soberania brasileira. Por isso, faço aqui esse registro, agradeço a atenção e a paciência de Vossa Excelência, era o que tinha a dizer na sessão de hoje. Deputado Valdec, peço a Vossa Excelência que assuma aqui a presidência. Pois não. Só para concluir a sessão. Pois não. Eu estou desesperado para chegar na sua terra, Niterói. Eu faço agora isso. Te agradeço. Perfeitamente. Bem, não havendo mais nenhum orador inscrito, antes de encerrar a presente sessão, a presidência dos trabalhos convoca os senhores deputados e as senhoras deputadas para a sessão ordinária do dia 3 de outubro de 2018, com a seguinte ordem do dia: em regime de urgência e discussão única, projeto de lei número 1825 de 2016, de autoria do deputado Marcos Miller. Em tramitação ordinária e segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 3.340-A de 2017, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Em segunda discussão, projeto de lei número 2.990 de 2014, de autoria da deputada Cidinha Campos. Projeto de lei número 3.033 de 2017, de autoria do deputado Valdec Carneiro. Projeto de lei número 3388 de 2017, de autoria do deputado Dr. Julianelli. Em primeira discussão, projeto de lei número 2.148 de 2016, de autoria do deputado Geraldo Pudim. Em discussão única, requerimento número 472 de 2018, de autoria do deputado Nivaldo Mulim. Requerimento número 475 de 2018, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela resolução número 470 de 2017. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 2428-A de 2009, de autoria dos deputados André Lazzaroni e Carlos Mink. Em votação em primeira discussão, projeto de lei número 50 de 2015, de autoria do deputado Gustavo Tutuca. Projeto de lei número 1234 de 2015, de autoria do deputado Dionísio Lins. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1342 de 2015, de autoria dos deputados Nivaldo Mulim e Tio Carlos. Projeto de lei número 4022 de 2018, de autoria do deputado Valdec Carneiro. Projeto de lei número 4365 de 2018, de autoria dos deputados Flávio Serafini e André Siciliano. Projeto de lei número 4369 de 2018, de autoria do deputado Paulo Ramos. Nada mais havendo a anunciar, declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde.